Vou até aproveitar para mostrar o resumo que eu fiz. Mostrar mais ou menos, né? Eu estudei de uma única forma, que foi com a mentalidade de fazer um resumo, mas por diferentes métodos, eu diria. Porque eu fiz fichamento, e aí do fichamento eu fiz resumos de cada texto, e desses resumos eu fiz mapas mentais dos conceitos que eu achava que funcionavam como mapas, e depois eu fiz um geralzão juntando os dois textos, relacionando as informações que eu tinha ali. Então, nessa primeira folha, eu acho que vai sair invertido no vídeo e não vai dar pra ver muito bem, mas nessa primeira folha foi só uma folha mesmo, que foi a relação que eu fiz entre os dois textos. E aí, algumas coisas eu fui fazendo um código de cores para a minha mente visualizar aquela informação no texto marcado daquele jeito com a cor. Eu evitando estudar no papel, porque depois fica um monte de papel para trás, então eu fiz tudo no computador, mas depois eu imprimi e fiz essa marcação com cores para ficar mais fácil de lembrar. Outra coisa que eu fiz foi decorar as datas da bibliografia para poder colocar a referência direitinho no meio do texto, e eu falo isso como uma dica futura para quem for fazer uma prova desse tipo, porque eu não tive um problema, né, mas já aconteceu dos professores chamarem atenção para mim em provas, né, durante a faculdade, para mesmo dentro do texto, assim, a resposta de uma questão, se você vai citar o autor, você coloca o ano para referenciar, né, de qual texto você está falando. E eu fiz isso nessa prova. Só lembrei de Thalita na hora. Depois começa os resumos que eu imprimi. E aí aqui já tem um dos mapas. Não é bem um mapa, né? É só tipo uma representação gráfica e mais visual de uma coisa que estava sendo falado ali no texto. Eu vou dar uma mostrada mais nessas coisas, nesses esquemas, nesses desenhos, porque eu acho que é o que tem mais de diferente. Isso daqui foi bem legal, me ajudou muito a entender. Isso daqui é do texto do Cândido. Vai estar invertido, né? Vocês não vão conseguir ver. Mas o texto do Cândido, ele passa muito tempo falando dos fatores socioculturais e da influência desses fatores na arte, e dos sistemas de comunicação e das etapas da produção da obra. Mas ele mistura isso no texto de um jeito tão, sabe, que eu precisei desenhar para entender. E foi um desenho que eu mostrei aqui no Stories, que eu fiz primeiro na mão, e aí depois eu fui organizando isso no papel, e eu fiquei muito satisfeita. Eu acho que ficou muito bonitinho. Eu coloquei até, não sei se vai dar pra ver, tipo uns desenhinhos representando as coisas que eu queria falar. Fiquei muito orgulhosa de mim mesma. Tem outras coisas também que eu colocava meio em destaque, a informação relacionava com outras informações que tiveram no texto, e metia cor em tudo isso para conseguir visualizar direito. O texto do Cândido, talvez por ter sido maior, foi o que eu fiz mais relações visuais, e foi tipo uns três mapas, assim, que eu chamaria de mapa, né? Ele continua aqui falando do público. E o texto de Pereira, eu não fiz bem mapas, eu fiz relações de informações com cores e desenhos. Então, o texto dela falava sobre memória, e eu fiquei assim, tipo, o que é essa memória? Essa memória que ela tá falando aqui não é o que eu associo a memória quando eu penso em memória. Então eu precisei desenhar e deixar isso mais visual e mais fácil de lembrar. E depois que eu imprimi, eu fiz muitas marcações coloridas no texto sobre certos conceitos, certos momentos eu precisei marcar para poder lembrar. E foi isso. Depois eu quero voltar aqui e falar mais sobre essa produção de resumos, porque, gente, eu acho fantástico como
a informação entra na cabeça depois que você esquematiza tudo. Pelo menos na minha entra com facilidade. E eu acho que é o melhor jeito de estudar, então eu vou voltar para falar mais sobre isso, mas agora eu vou me concentrar em falar da prova da pós. Além da pergunta já ser o que eu esperava por conta dessa relação que eu fiz entre os textos, eu também achei muito no padrão que a faculdade vinha me pedindo. Eu lembrei muito de Thalita em diversos momentos da prova, dos estudos, porque era bem na vibe das provas que ela me passou ao longo de toda a graduação. Então não foi nada assim, tipo, fora do normal. Só que mesmo assim, mesmo eu dominando o assunto, eu não tô satisfeita com o desenvolvimento que eu dei pra questão, pra minha resposta, né? Eu não sei, eu acho que eu poderia ter organizado o texto de outra maneira, ter usado palavras, termos diferentes e, não sei, trabalhado mais na estrutura. Eu sei que os conceitos que estão ali estão perfeitos, eu sei que nisso daí não tem... Nossa, agora eu me peguei na dúvida, será que eu entendi alguma coisa do texto errada e coloquei coisa errada ali? Mas dentro do meu entendimento, eu sei que, assim, eu coloquei o que eu entendi real, né? Tipo, só se eu tiver entendido alguma coisa absolutamente diferente do que era pra ser, mas enfim, paranoia minha. E tudo isso daí é paranoia minha. Achar que o meu texto não tá bom, que a estrutura poderia ser modificada de alguma forma, que eu poderia ter seguido toda outra abordagem. Eu sei que isso daí sou só eu surtando, é só o meu cérebro, sei lá, tentando evitar uma decepção, ficando decepcionado desde agora. O que também não faz sentido, porque são 30 vagas e eu acho que tinham 45 inscritos e faltaram pessoas para fazer a prova. Então, assim, eu acho que todo mundo que fez a prova vai passar. E mesmo assim, o meu cérebro tá tentando me sabotar, dizendo que, assim, o negócio não ficou bom, que eu não vou conseguir, que eu não vou passar e várias paranoias desse tipo. Enfim, é o meu jeitinho. Mas... tirando essa síndrome de impostor, a prova foi boa, foi tranquila. Normalmente esse negócio de tempo pra escrever eu não lido muito bem, mas até que no fim das contas sobrou tempo. Saí meia hora antes da prova, isso porque eu fui uma das 3 últimas pra sair, mesmo assim sobrou tempo, deu até pra eu lanchar, então foi tranquilo. E outro problema que eu costumo ter é de querer escrever um parágrafo, depois querer colocar outra coisa no meio. Eu me empolei um pouco nisso na hora de passar limpo, mas eu acho que eu consegui consertar depois.